Olá, muito boa tarde. Hoje eu tenho o prazer de estar com o Luiz, responsável pelo projeto Bíblia Almeida Original. Falei certinho, Luiz? Certinho, é isso mesmo. Luiz, nós queremos primeiro conhecê-lo. Quem é o Luiz? Qual a motivação do Luiz para esse projeto? E sobre tudo que nós vamos falar. Mas conta um pouquinho mais pra gente. Quem é o Luiz? Tá bom. É interessante porque assim, eu não venho de uma tradição religiosa. Assim, eu acho que a primeira vez que eu li a Bíblia assim com interesse mesmo para entender aquilo, acho que eu já tinha 20 anos, né? Olha. Eu tinha 20 anos, eu já estava no primeiro ano da faculdade de História, né? Eu sou de Londrina, fiz lá a faculdade de História na Universidade Estadual de Londrina. Um professor de História antiga me deu um trecho da Bíblia para ler. Na época achei interessante e tal, mas tive assim, um interesse mais histórico, eu não tinha assim, uma base religiosa, nada disso. Depois eu comecei a namorar uma moça, que hoje é minha esposa, e ela um dia apareceu com um exemplar da Bíblia e me deu de presente. Olha que legal. E eu achei aquilo assim, eu falei, bom, é a Bíblia, né? É um documento histórico, eu não acredito nisso, mas eu vou ler como documento histórico. Comecei a folhear aquilo e já vi na folha de rosto, traduzida em português por João Ferreira de Almeida. Não sei quem é, até imaginei que fosse uma pessoa assim, contemporânea, tá? Comecei a ler aquilo lá, e a hora que eu comecei a ler a Bíblia, comecei a ver que existiam ali palavras de Jesus, nem isso eu sabia. Eu não tinha realmente falei, cara, Jesus disse isso. E no começo eu comecei assim pensando, não tô acreditando muito nessa história não, comecei lendo os evangelhos, né? Aí vou ler. Teve um determinado momento que aquilo se abriu para mim, falei, nossa, eu acredito nisso. Que legal. Né? Eu comecei a estudar a Bíblia, fiz faculdade de História, né? E comecei a estudar aquilo, eu acreditei muito na Bíblia mesmo. A tradução do João Ferreira de Almeida usava já uma versão do Almeida, eu gostava muito, uma versão que funcionava muito bem para mim. Você lembra qual tradução que você usava naquela altura? Eu usava a Almeida Revista e Atualizada, da Sociedade Bíblica do Brasil, que é uma tradução que até hoje eu gosto muito, por quê? Porque ela tem um português muito bonito, né? Principalmente no Novo Testamento, é uma tradução boa de ler, assim, sabe? Funciona muito bem. E aí eu comecei a estudar História, aí eram coisas separadas, né? Eu fazia faculdade de História em Londrina, na Universidade Estadual de Londrina, e desenvolvia uma pesquisa histórica, um interesse por história que não tinha nada a ver com a Bíblia e com essa questão de fé. Aí fiz um mestrado na Universidade Estadual Paulista sobre história do Brasil colonial. Então eu tinha um interesse pessoal pela Bíblia, mas tinha assim meio que uma tentativa de fazer uma carreira na área de história. E aí terminei meu mestrado e tal, e aí eu comecei a me interessar por essa figura do João Ferreira de Almeida. Comecei a pesquisar, falei, não, mas essa personalidade histórica ela é uma personalidade importante. E o conhecimento é muito superficial. Aí eu falei, não, eu vou criar um projeto de pesquisa para fazer um doutorado sobre essa área. Legal. Aí comecei a fazer um projeto, passei, fiz o doutorado na USP sobre esse assunto. Ali eu fiz um estudo sobre, não tanto o processo de tradução do Almeida, mas mais a figura do Almeida, a biografia e a questão teológica envolvida, né? Quem era o João Ferreira de Almeida teólogo, né? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, que é pouquíssimo falado, né? Claro, isso aí já é uma coisa realmente bem desconhecida e para mim a minha tese mesmo no doutorado era que a chave para você entender a tradução do Almeida na sua natureza histórica era você pensar qual era a teologia do tradutor. Sim. Quem era esse Almeida? O que ele acreditava? Então eu fiz um estudo sobre isso, terminei o doutorado, depois vim para Portugal, né? Eu moro em Portugal há 7 anos, e agora estou na Universidade de Coimbra fazendo um estudo agora sobre a tradução do Almeida, sobre a tradução mesmo, o texto do Almeida, e esse que é o projeto que você mencionou, que é o projeto Bíblia Almeida Original, e é um projeto que está disponível online na plataforma almeidaoriginal.com. Você pode conferir lá o que é. E Luiz, veja se você concorda comigo. Quando nós vamos estudar um livro bíblico, uma carta de Paulo, é sempre muito bom nós começarmos a pensar como Paulo pensava. Então primeiro nós entendemos a mente de Paulo, o pensamento paulino, para nós conseguirmos entender como ele trabalha isso nas suas cartas. E isso nasce daí também a importância de nós percebermos como o Almeida pensava. Quem era o Almeida? Esse Almeida teólogo, missionário, pastor, para nós entendermos exatamente o que ele imprimiu em tudo que ele traduziu, correto? O que nós podemos tirar disso? Eu acho que assim, depois a gente vai tentar falar um pouco sobre a biografia para tentar enquadrar melhor historicamente a figura do Almeida, mas já entrando na questão teológica, o João Ferreira de Almeida, ele tinha muito claro na mente dele o princípio sola escritura. Ou seja, só a escritura. Né? Só a escritura
a escritura somente contém o suficiente para a salvação, para o desenvolvimento. Então, assim, o solo da escritura é a base da teologia do Almeida, né? Então, assim, explorando melhor esse assunto, o que acontece? João Ferreira de Almeida, ele nasceu em Portugal. Depois a gente vai entrar um pouco, mas só para eu explicar um pouquinho isso. Ele nasceu em Portugal, mas desde muito jovem ele está entre holandeses, né? Então ele viaja para o Oriente, vive no Oriente, em colônias holandesas, e ele como posso dizer, ele é aculturado pela cultura holandesa, cultura reformada, cultura protestante, e ele entra naquele universo e se torna um pregador da Igreja Reformada Holandesa. Então, assim, a Igreja Reformada Holandesa é uma igreja de viés assim, mais calvinista, né? Tem essa visão mais, assim, até essa questão de predestinação e não sei o quê, mas o Almeida, teólogo, ele entra ali, ele não se envolve tanto com essas minúcias teológicas. Ele está tentando, na verdade, trazer para a língua portuguesa o princípio sola escritura. A defesa de somente a escritura e essa visão da necessidade de distribuir para o povo de língua portuguesa a Bíblia, e uma tradução excelente e muito literal da Bíblia em língua portuguesa. Acessível na sua própria língua, para que elas pudessem beber dessa fonte. Mas é exatamente sobre isso, e a necessidade de nós estudarmos sobre Almeida, entendermos a mente do Almeida, quem era o Almeida, é justamente para nós entendermos o que nós temos nas mãos. Claro. O que passava na cabeça desse que traduziu a Bíblia que nós temos, não é? Não, exatamente. Eu acho que assim, eu tentei demonstrar isso na minha pesquisa de doutorado, que o princípio sola escritura é o que motivou o Almeida. Então, o que acontece? O Almeida ele vive no século XVII, é um século marcado pela definição católica do Concílio de Trento, que assim, depois da Reforma Protestante, a Igreja Católica teve um concílio, houve uma reunião e definiu o seguinte, que existem dois materiais sagrados. Essa é a doutrina católica do Concílio de Trento e acho que está em vigor até hoje. Existem dois materiais. Existem os livros sagrados escritos, a palavra de Deus escrita, e existe a palavra de Deus não escrita, a tradição. E essas duas coisas têm o mesmo peso na doutrina católica. E o João Ferreira de Almeida, como protestante, ele se opõe justamente a isso. Não tem dois. Não é escritura e traditio, escritura e tradição. É só a escritura. Só a escritura. Então, assim, todo o esforço do Almeida é para levar para o mundo português essa ideia de que essa oposição a essa definição do Concílio de Trento de que é escritura e tradição. Ele fala, não. A tradição, na verdade, está invalidando a escritura. A gente precisa, em língua portuguesa, de uma tradução da Bíblia que leve ao povo, o povo, os leitores, né? A gente está falando num contexto também que não eram todos que tinham condições de ler, mas ele quer levar ao povo de língua portuguesa, aos leitores de língua portuguesa, uma tradução da Bíblia que faz com que eles tenham um domínio da Bíblia. Até uma curiosidade, né? O João Ferreira de Almeida, ele é muito polemista, ele discutia com muitos católicos. E ele conta uma situação em Batávia, que era a colônia holandesa no Oriente, onde ele viveu, que teve uma vez que apareceu um clérigo católico querendo discutir com ele. E eles colocaram as Bíblias ali para eles discutirem, e o rapaz queria defender um argumento sobre a figura de Jó. E ele estava procurando Jó em Gênesis, né? E o João Almeida falou isso. E desse estilo são a maior parte dos teólogos os teólogos católicos com os quais eu debato. Eles não conhecem a Bíblia. Não conhecem a Bíblia. E ele faz até uma brincadeira, né? Procurar Jó em Gênesis seria como procurar a Índia na Europa. Ele estava completamente perdido. E é engraçado que o Almeida fala o seguinte, que o debate foi tão desastroso para essa figura católica, que era um agostiniano, que inclusive escreveu sobre o Almeida, que é inclusive quem disse que o Almeida nasceu em Torre de Tavares, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Ele disse que o debate foi tão assim desproporcional que a própria mulher do João Ferreira de Almeida brigou com o teólogo, falou, como você é capaz de ir na casa do meu marido e discutir se você não sabe nada da Bíblia e você quer discutir de igual para igual. Conhecimento do que você vai falar, depois você vira aqui. A mulher dele brigou com o clérigo, como é que foi? Porque isso representa muito bem a sensação que o Almeida tinha. É uma questão muito complexa, na verdade, a relação da cultura portuguesa com a Bíblia, né, nessa época. Claro que tem grandes estudiosos, tem grandes teólogos, mas a impressão do Almeida, que me parece muito verdadeira, é que entre os próprios clérigos não existe um conhecimento adequado da Bíblia. E essa visão de que é escritura e traditio, né, escritura e tradição, faz com que, na verdade, seja a tradição acima da escritura. Na prática é isso. E a escritura acaba sufocada.
Então o que Almeida quer é traduzir e que haja em português uma tradução da Bíblia. Eu gosto de usar a palavra perfeita, mas ela soa mal, mas ele quer perfeita no sentido de que seja uma tradução perfeita para esse propósito, para que as pessoas tenham assim familiaridade com o texto bíblico. E ele saiu daqui de Portugal por volta de 14 anos, é isso? Me corrija se eu estiver errado. A biografia do Almeida é uma coisa muito complexa e nebulosa, principalmente no início. Ninguém sabe muito bem a origem do Almeida. Como foi sua infância, exatamente? Assim, o que acontece? Até o ano de nascimento dele, o local de nascimento é questionável também. Assim, eu gosto de começar a biografia do Almeida com base naquilo que é certo. O que acontece? O certo é, em 1642, ele está numa embarcação indo de Batávia para Malaca. Batávia era a capital holandesa no Oriente, a capital da Companhia Holandesa das Índias Orientais. O Almeida está ali entre holandeses, não se sabe por quê. Exatamente por quê. Não sabe? Ele era católico, isso a documentação mostra. Ele tinha cerca de 13, 14 anos e ele está indo para Malaca. Não se sabe muito bem por quê. Malaca era uma colônia portuguesa que havia sido conquistada pelos holandeses. Então ele está sendo enviado para lá. E ele, em Malaca, nesse trajeto, ele já se torna protestante e ele começa a se envolver com a igreja reformada holandesa. Já nessa tenra idade. Sim, daí assim, ele começa uma carreira eclesiástica que ele vai crescendo. Ele começa como visitador de doentes, que é um cargo bem baixo da igreja reformada, isso em Malaca, que é na atual Malásia. Depois ele se torna diácono e depois ele viaja de volta para Batávia para se transformar em ministro pregador. Existe lá uma prova, um exame. Só que assim, em 1642, quando ele está nesse trajeto, ele fala que no trajeto ele teve uma espécie de revelação. Ele entrou em contato com um tratado protestante, aquele tratado abriu os olhos dele para a Bíblia, e ele fala assim que desde aquele instante ele começou a traduzir trechos dos evangelhos do espanhol para o português. Então ele começou com 14 anos. Geralmente você vai pesquisar na internet, aparece 16 anos. Mas aqui 16 ele fez um novo início para fazer uma nova tradução do Novo Testamento assim mais acabada. Mas com 14 anos ele já começa a traduzir trechos, tá? E ele passa décadas e décadas fazendo isso. Mas só para voltar agora na questão das origens. Como é que esse jovem português foi aparecer ali com 14 anos? Não se sabe muito bem. A documentação ela é um pouco confusa, não é clara. Então tem alguma documentação que diz que ele teria sido um jesuíta, alguém de formação jesuíta, como ele era muito criança. Ele não poderia ser um jesuíta, mas ele poderia ter uma educação jesuíta. Ele está em Portugal e ele vai para o Oriente como talvez um jesuíta. Talvez tenha sido aprisionado por holandeses, ninguém sabe muito bem. Então essa é uma hipótese. Existe também um documento holandês que diz que o Almeida foi para a Índia como soldado. Tá bem? E ele não fala se é como soldado ao serviço de holandeses ou ao serviço de portugueses. Ou seja, a documentação ela é vaga. Então existe essa hipótese do jesuíta, existe a hipótese do soldado, existe a hipótese de que ele teria alguma relação com o judaísmo. A gente até já falou um pouco sobre isso, porque como havia uma imigração muito forte de Portugal para os Países Baixos e depois para o Oriente, talvez ele estivesse entre essa vaga de imigração judaica, mas isso é só uma hipótese. E deixa eu ver se são várias ali possibilidades que a gente acaba por e uma outra coisa, tem muita gente que diz o seguinte, que o Almeida passou pela Holanda e da Holanda foi para o Oriente. Isso também é uma hipótese. Ninguém sabe. O que nós sabemos é que em 1642, com cerca de 13, 14 anos de idade, ele está no Oriente entre holandeses. Agora, só para concluir isso que eu acho que é importante, sobre a questão do local do nascimento, né? Mas de onde que tiraram que ele nasceu em Torre de Tavares, né? Assim, até o Almeida viveu no século XVII, né? Até o começo do século XX, no final do século XIX, todo mundo dizia que o Almeida nasceu em Lisboa. Esse era o discurso oficial, porque há um colega do Almeida, que era um pregador, que dizia o Almeida natural de Lisboa. E isso tá nas biografias antigas do Almeida, ele tá. Só que no começo do século XX, ou até final do século XIX, não lembro exatamente a data, foi descoberto um documento que é uma carta escrita contra João Ferreira de Almeida. É uma carta longa, tem cerca de 150 páginas, que é justamente desse clérigo que debateu com o Almeida em Batávia. Ele fez uma resposta. E ali ele começa a falar mal do Almeida, falar muito mal. E é interessante que ele faz uma comparação do Almeida com Maomé, do Islã. E ele fala assim como Maomé foi o anticristo,
o João Ferreira também é o anticristo. Assim como Maomé nasceu não sei aonde, o Almeida nasceu também. Ele vai fazer uma comparação. E aí que ele fala, e o Almeida nasceu em Torre de Tavares. Não explica o que é Torre de Tavares, não explica onde é, nada. E essa é a única informação que nós temos que nos leva para esse lugar de nascimento para ele. Eu até já pensei, poxa, mas pode existir algum outro lugar com esse nome? Torre de Tavares. Eu já pesquisei, não encontro. O único lugar que tem é no atual Conselho de Mangualde. Existe esse vilarejo com esse nome Torre de Tavares. E foi essa simples menção de um nome assim, sem muito compromisso, que fez com que fosse considerado Torre de Tavares o local de nascimento do Almeida, e foi feito até um monumento e uma homenagem, mas é uma pista documental muito frágil. Só que eu não encontro outra referência à Torre de Tavares na documentação portuguesa, algum outro lugar. Agora, e esse documento também, que é essa carta apologética contra Almeida, que foi descoberta na Torre do Tombo, ela diz o seguinte, que o Almeida nasceu em Torre de Tavares, mas foi criado por um tio clérigo em Lisboa por ausência dos pais. Não fala se ele era órfão. Também não sabemos nada dos pais. Nada. E ele fala que os pais eram católicos. Ok. Diz isso, porque ele quer dizer justamente isso, que o Almeida nasceu católico, foi criado católico, mas se desviou e se tornou um inimigo da fé católica. Então que ele quer destruir a imagem pública do Almeida. Ele usa até um verso dos Lusíadas, dizendo que assim, que também entre portugueses, traidores houve algumas vezes, que é o Almeida. Referência a ele. Então assim, toda a biografia do Almeida, antes desse fato que eu falei, que é a viagem de Batávia a Malaca em 1642, parte dessa documentação desse católico, que chama Jerônimo de Siqueira, que escreveu contra o Almeida, que diz ali onde ele nasceu, diz ali mais ou menos sobre a criação dele, mas são palavras muito curtas. E tudo isso nasce desse simples documento. Esse simples documento. E como que, na sua perspectiva, Luiz, você entende que essa expatriação de Almeida interfere na sua tradução, na tradução da Bíblia? Então, eu vejo o seguinte, que o Almeida, como eu mencionei, ele nasceu em Portugal, é um português de nascimento, mas a partir dos 13, 14 anos ele já está entre holandeses. Então você imagina uma pessoa com 14 anos e viveu ali, sei lá, acho que ele viveu até perto de 70 anos, não exatamente, acho que foi até menos. Mas, ou seja, ele viveu a vida muito toda entre holandeses. Ou seja, eu vejo o Almeida como um português de nascimento, mas holandês de cultura. Então isso influencia da seguinte maneira. Ele é um protestante, um cristão reformado, ele é um membro, um pregador da Igreja Reformada Holandesa, e ele quer oferecer para Portugal aquilo que existe entre holandeses, porque ali existe uma tradução da Bíblia muito importante entre holandeses, que foi publicada em 1637, chamada Staten Vertaling, seria tipo uma tradução dos estados, uma tradução oficial, e ele quer meio que fazer uma dessa em português também, mas não somente dessa, ele quer tornar comum em Portugal aquilo que já era comum na Espanha, já era comum em língua inglesa, já era comum em francês, já era comum em alemão, e Portugal está atrasado. Ele vê Portugal como um país atrasado. Até tem um trecho de um escrito dele, que ele diz o seguinte, não é possível que Portugal, sendo o país primeiro em tanta coisa, sendo uma nação tão primorosa, tão corajosa, no que mais importa, está em último. Não tem um evangelho impresso. Naquela altura, então, Portugal ainda não tinha. Não tinha. Tinha assim... Isso demorou quanto tempo? Você diz o quê? Nós temos a primeira tradução de Bíblia para o português. Então, isso é uma coisa um pouco complicada, né? Porque, assim, na época do Almeida, o que existe? Existem alguns trechos da Bíblia, existem algumas versões romanceadas da Bíblia, então aquele negócio, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, e depois o rei de Portugal fez não sei o quê, ou seja, eles misturam o texto bíblico com a história, não tem, assim, essa visão do sola escritura que eu estou dizendo. Não, a Bíblia tem que ser exata. Entendeu? Não tem. Então tem trechos, tem uma tradução do Eclesiastes, feita a partir do hebraico por Damião de Góes, que é um humanista. Tem uma coisa assim muito... como que eu posso colocar? Não é um trabalho sistemático. O Almeida é o primeiro a colocar sistematicamente um projeto de tradução da Bíblia em língua portuguesa e um projeto que seja uma tradução irmã do que já tem na Europa. Por exemplo, a tradução do Almeida é uma irmã da tradução de Cassiodoro de Reina para o espanhol. É uma irmã da tradução de Lutero, é uma irmã da Bíblia francesa de Genebra, é uma irmã da Bíblia holandesa. Isso não tem em Portugal. Então o que ele quer? Não é uma tradução da Bíblia assim, eu vou fazer aqui sozinho uma tradução.
ele está, na verdade, tentando inserir Portugal numa cultura protestante que já existe. Não só Portugal, mais do que isso, a língua portuguesa, né, que já está espalhada pelo mundo. E aí, assim, ele morre em 1691, só que ele não conclui. Então é que tá. A questão de quando sai isso é um pouco complicado. O Novo Testamento ele publica em 1681, a primeira edição. Ele começa pelo Novo Testamento e depois ele vai para o Antigo Testamento. Isso. E morre em Ezequiel. Ele morre em Ezequiel e assim, o Novo Testamento ele já publica, é uma edição que a gente vai falar sobre ela, tem alguns problemas, só que sobra aquele manuscrito do Antigo Testamento. Um manuscrito que fica guardado pela Igreja Reformada Holandesa, que não tem muito interesse em publicar aquilo por vários motivos, aquilo fica guardado. Depois da morte do Almeida, 10, 20 anos depois, alguns missionários alemães são enviados para a Índia. Tá? Esses missionários alemães eles se instalam numa colônia dinamarquesa. Esses missionários começam a ver que a língua portuguesa é importante e eles descobrem a tradução do Almeida, o Novo Testamento. E aí eles imprimem, eles publicam em Amsterdã. Depois eles montam na Índia uma imprensa, né? um aparato tipográfico. E eles conseguem o manuscrito do Antigo Testamento. Só que o manuscrito está incompleto. Né? Depois tem um rapaz que conclui o manuscrito, que é o chamado Jacobus Opdenacker, é um holandês que concluiu, mas eles não usam essa tradução, eles não gostam, porque é a tradução de um holandês. Eles terminam a tradução do Almeida, o manuscrito, e começam a publicar o Antigo Testamento. Eles publicam de 1732 a 1757. Então, em 1757, nós já temos a Bíblia completa em português. Que para mim é o trabalho principal desses missionários de Tranquebar. Mas é uma questão complexa, porque os pregadores holandeses também publicam depois o manuscrito, inclusive um pouquinho antes, alguns anos antes. Então o processo que começa em Tranquebar, depois o pessoal de Batávia também faz alguma coisa, ou seja, não tem uma data certa. Quando aparece em um único volume, uma tradução completa, um livro, é só em 1819, que é publicado em Londres. Ou seja, depois da morte do Almeida, vai sendo publicado pedaços. O Novo Testamento, depois outra edição do Novo Testamento, depois um pedaço do Antigo, outro pedaço do Antigo, tal. Termina tudo em 1757, e isso só é reunido em um único volume em 1819. É a iniciativa da Sociedade Bíblica Britânica, mas é uma edição muito problemática também. Ou seja, a história das edições da Bíblia Almeida é uma história muito complicada, que gera muito mal entendido, ou seja, nós não temos uma data. Nós não temos assim, foi nesse. Porque eu não gosto de usar a data de 1819, porque a edição que foi publicada ali não é uma edição das melhores. Entendeu? Então, é difícil definir. Isso foi feito, então, imagina, nós temos um português interessado em traduzir para a língua portuguesa, mas ela não foi esse trabalho não é feito exatamente em Portugal, é feito lá fora, e é feito por pessoas também que não são necessariamente especialistas na língua portuguesa. Claro. Isso tem uma interferência. Tem, porque assim, eu sinto que o Almeida ele é muito zeloso da língua portuguesa, ele quer fazer uma tradução assim excelente, tá? Só que ele tem muita dificuldade para publicar. Né? O que acontece? Como eu falei para você, voltando um pouco na parte biográfica, o Almeida ele vive em Malaca por cerca de 10 anos. Quando ele tem mais ou menos uns 20, 25 anos, coisa assim, ele começa a estudar para se tornar um ministro pregador, ele vai para Batávia. Tá? Ali ele é aprovado, ele se torna realmente um ministro pregador da Igreja Reformada Holandesa, que é um cargo assim, de honra. Importante. Isso é na atual Indonésia, né? Batávia é em Jakarta, é a atual Indonésia. Só que depois ele passa por um período na Índia, no Sri Lanka, ele faz tipo uma espécie de viagem missionária. Depois ele volta para Batávia e passa os últimos 30 anos da sua vida ali trabalhando. E assim, ele se esforça muito para colocar num português perfeito toda essa tradição bíblica que eu mencionei. Ou seja, ele não está isolado. Ele não é alguém que está da cabeça dele fazendo uma tradução. Ele está realmente tentando colocar em língua portuguesa o que já tem em outros países. Só que acontece, ele tem muita dificuldade de publicar. A Igreja Reformada Holandesa, onde ele é o ministro pregador, não tem muito interesse na língua portuguesa. Tem algum interesse, porque era uma língua que falava-se muito em Batávia, mas há conflitos, há dificuldades, ele não consegue publicar aquilo. Há uma certa resistência até à figura dele, por ele ter tido uma formação católica, talvez, ou seja, é difícil para ele publicar. Ele tem um obstáculo, que é a própria Igreja Reformada Holandesa. O que acontece? Ele, por si só, consegue enviar um manuscrito para ser publicado em Amsterdã. Ele envia meio que secretamente. Aí sai essa primeira edição do Novo Testamento, só que ele não acompanhou o processo
de publicação. Aí que volta na sua questão, a questão dos estrangeiros. Os editores são holandeses, não dominam a língua portuguesa. Contam até com a ajuda de alguns judeus, supostamente conhecedores da língua portuguesa, só que o trabalho sai com muitos erros. Justamente por isso, a tradução do Almeida ela é marcada por um tradutor que cultiva a língua portuguesa, que é muito correto em relação a essa questão da fidelidade com os idiomas originais, mas os processos editoriais, esses primeiros, são sempre conduzidos por estrangeiros que não dominam a língua portuguesa. E você se lembra assim, de alguns erros que surgiram nesses primeiros exemplares? Que tipo de erro? Na verdade, assim, é engraçado, porque o Almeida ele era tão assim perfeccionista, que às vezes as pessoas falam, né? Nossa, o texto, a primeira edição do Novo Testamento de 1681 surgiu com muitos erros. Isso é a visão do Almeida. Qualquer letrinha errada ali, para ele é um erro inaceitável. Porque era perfeccionista. Exato. Né? Então depois, não há muito tempo, foi identificada uma edição da primeira edição do Novo Testamento, de 1681, está conservado na Biblioteca Nacional de Portugal, que é corrigido à mão pelo próprio Almeida. Olha, que legal. Ali você vê exatamente as correçõezinhas dos principais erros e tem inclusive um índice no começo, assim, ó, esses são os principais erros. Ou seja, quando for ler ali, tenha atenção com isso. Está escrito assim, você vai... essa edição contém erros, os principais são esses, é uma lista, sei lá, com 100 erros, e depois vai ter uma segunda edição correta. Tá? E ali você consegue ver bem quais são esses erros, e é justamente, eu falei do projeto Bíblia Almeida original, tem justamente a ver com isso. É o resgate dessas edições primitivas, né? E no caso do Novo Testamento, é justamente essa edição de 1681 com as correções à mão. E quando você vai ver os erros, o que é? Tem lá, por exemplo, um versículo, acho que é no Evangelho segundo Mateus, que Jesus fala assim, vem e segue-me. Lá tá, vem e seque-me. Tá bem. É uma letra. Só que o Almeida até fala isso na documentação. Esses errinhos se tornariam motivo de chacota por parte dos inimigos da fé. Sim, aproveitar disso para... Falar, essa Bíblia está errada, nem seque-me. E tem, por exemplo, tem uma hora que chama uma figura do Novo Testamento, que eu não sei quem é, um José, não lembro, que chama de Jesus. Se não é Jesus, está errado. Tem um erro de português. Um Jonas, alguém com J lá e são uns errinhos bobos. Por exemplo, em Apocalipse tem muito desses erros. Ao invés de falar assim, o cordeiro que foi morto, fala o cordeiro que foi morrido. Não. Então ficou um português horrível, que a hora que ele chegou e viu aquele exemplar, ele falou, meu Deus, isso aqui é muito grave. Mas se ele corrigir a mão... por conta da falta de intimidade de quem participou do processo com a língua... fez assim, são esses tipos de erro. E assim, o meu choque ao ler a primeira edição, essa de 1681, e ver que aquela edição ela é perfeita, ela é excelente, se você corrigir esses pequenos erros. O que a tradição fez? Pegou essa edição, ouviu falar que ela tem erros, jogou ela no lixo. Só que se você lê aquela edição, ela está excelente. Então, tendo se descoberto esse índice de erros e tendo feito essa correção, essa edição, para mim, é a verdadeira edição do João Ferreira de Almeida do Novo Testamento. O Antigo Testamento é uma outra questão. É uma edição que tem errinhos bobos. Se você corrigir a mão, ela se torna uma edição excelente do Novo Testamento. Bastava, então, fazer essas correções e reimprimi-la, no caso. Exatamente. Mas só não que foi aí o que aconteceu. Esse é um problema que o Almeida teve com o Conselho Eclesiástico. A documentação holandesa é um pouco difícil de decifrar, sabe? Mas a impressão que eu tenho depois de ter pesquisado isso por alguns anos é que o Almeida queria que aqueles erros fossem simplesmente corrigidos do jeito que está ali e impresso. Mas o Conselho Eclesiástico quer fazer uma super revisão. Eles demoram 10 anos para revisar 3 evangelhos. E o que o Conselho Eclesiástico quer fazer? Ele quer adequar aquela tradução à Bíblia holandesa. O Almeida usava a Bíblia holandesa, mas ele não era subserviente. Porque ele pensava o seguinte, aqui é a língua portuguesa. Tem que ser feito de uma outra maneira. E eles queriam transformar o texto do Almeida numa versão portuguesa da Bíblia holandesa. O Almeida já queria uma coisa mais autêntica, mais baseada nos idiomas originais e mais perfeita em língua portuguesa. Entendeu? Então, ele morre nesse processo. O Novo Testamento não é revisado do jeito que ele queria, e o Antigo Testamento é publicado, é inacabado, faltando ainda só um pedaço, não muito, né? Mas os erros do Novo Testamento são erros, assim, facilmente identificáveis e corrigíveis, que é justamente o que eu fiz nesse projeto. E quando você fala de jogou no lixo, é que jogaram fora mesmo exemplares? Jogaram literalmente. O que acontece? Quando a Companhia Holandesa das Índias Orientais, que é a autoridade política ali dos holandeses, descobriu que esse exemplar continha erros, eles optaram por jogar fora. Só para concluir esse assunto da edição de 1681.
eu tive um choque muito grande quando eu tinha essa informação, essa edição é problemática. Eu tive um choque muito grande quando eu comecei a ler essa edição e achar ela maravilhosa. Um português excelente. E depois que eu descobri que tem essa edição com esses erros corrigidos à mão, tá pronta. A primeira edição do Novo Testamento está pronta. Porque basta fazer essa correção, a beleza do português. Você vê que aquilo lá é a obra de um português. E aquilo que ele tanto se queixou de erros, não sei o quê, são detalhes que uma mera revisão resolveria. Mas o que acontece? Desde o começo pegaram aquilo e fizeram revisões muito profundas. Você vê que a segunda edição do Novo Testamento, que foi publicada 2 anos depois da morte dele, 1693, essa muitos consideram a melhor, porque ela foi feita com uma revisão, ela foi feita com cuidado, ela foi publicada assim depois da morte dele, ele supostamente participou da revisão. Você vê aquele português, ele está feio. Ou seja, ela está muito fiel e corrigida até, em termos de questão desses errinhos tipográficos. Mas o português já não é um português... Ficando muito distante também do português dele. Parece que eles pegaram ali e fizeram o que o Almeida não queria. Pegaram a tradução dele e fizeram o seguinte: vamos conformar isso à Bíblia holandesa. Nem que seja necessário sacrificar a língua portuguesa. Então ali é um português feio. Você vê, a primeira linha da Bíblia, dessa segunda edição, tem um prefácio. E ele começa falando assim, alguma coisa assim, a tal palavra latina significa... Eles já colocam tal palavra latim. Em português não se fala assim, tal palavra latina, ou tal palavra em latim. Já tem um erro. E tem um estudioso que se chama Santos Ferreira, viveu no começo do século XX, e ele faz uma avaliação sobre essa edição de 1693, que é justamente arrasadora. Ele fala assim, isso aqui é uma miserável prosa. Isso aqui não é obra do Almeida. Isso aqui realmente é obra de revisores estrangeiros que pegaram aquele texto do Almeida antigo e sacrificaram. Não que seja totalmente ruim, é uma edição que você pode usar para consultar, mas por isso que eu falo, a edição do Novo Testamento do Almeida, que para mim é a que melhor representa o trabalho dele, é a edição de 1681. É assim que eu vejo isso. E é fácil de a gente chegar lá para ler? Sim, essa edição está digitalizada, assim você pode encontrar no site da Biblioteca Nacional de Portugal. Tem 2, tem uma edição sem as correções à mão, que isso tem em várias bibliotecas europeias. E tem a edição corrigida à mão, que só existe um exemplar na Biblioteca Nacional de Portugal. Se você quiser pegar ela na mão, como eu já fiz, aí você precisa de uma autorização, mas já peguei ela na mão, uma coisa assim, está com um documento histórico único, né? É só um, e é uma grande obra mesmo, essa primeira edição. E o meu trabalho atual, né, é justamente fazer uma atualização ortográfica dessa primeira edição, mexendo no texto o mínimo possível, eu tento manter exatamente como está, só atualizo a ortografia e corrijo as correções sugeridas pelo próprio Almeida. E é isso que está disponível lá em almeidaoriginal.com. Esse que é o projeto Bíblia Almeida Original. Falamos só do Novo Testamento, né? O Antigo Testamento é uma problemática à parte. Luiz, geralmente quando nós nos lembramos de Almeida, a gente sempre pensa dele na perspectiva de tradutor. Mas no começo aqui da nossa conversa, nós já falamos sobre todo o outro trabalho que ele também fez, que muitas vezes fica invisível para nós, né? Como que foi o Almeida nesse outro lugar também que ele ocupou, né? Você falou um pouquinho do começo da carreira dele, como visitava os doentes, não é? Também depois de como diácono, depois como pregador da palavra. Como foi o ministério do Almeida nesse momento da vida dele? Então, é interessante, porque assim, o Almeida ele tem uma produção, além da produção como tradutor, ele também tem uma produção teológica. Mas é uma produção teológica, não assim uma teologia no sentido abstrato, é mais uma teologia combativa. Ele tem uma obra polêmica, né, de polêmica religiosa. Então o que acontece? Nesse trajeto em 1642, ele estava, como eu mencionei, né, viajando de Batávia a Malaca, ele entrou em contato com um livrinho, né, anônimo, um livrinho castelhano chamado Diferença da Cristandade. No português arcaico, diferença tem muito sentido de divergência, né? Tipo assim, tem uma diferença com aquele cara, quer dizer, seria uma briga. Então, o sentido dessa palavra, a diferença da cristandade, é a divergência da cristandade. Qual que é o problema ali? Que é um resumo do combate católico-protestante. Ele entrou em contato com esse livrinho, e ali nesse livrinho mostra o seguinte, a diferença entre a doutrina antiga de Deus, que está na Bíblia, e a doutrina nova dos homens, que é a invenção da Igreja Católica.
Então esse é o tratado que conduz ele ao protestantismo. Existe também uma parte que fala que quem é o anticristo, que é o Papa, a instituição papal. Ele tem um poema. Depois ele faz um poeminha em português. Ele entra em contato com esse tratado castelhano, ele não sabe quem é o autor. Depois, um dos resultados da minha pesquisa, e depois eu descobri que tinha um outro pesquisador que também tinha chegado à mesma conclusão, eu descobri o autor desse tratado é o Cipriano de Valera. Ele é tradutor, ele é o revisor da Bíblia espanhola, chamada Reina Valera. Né? Ele que foi o autor desse tratado, o Almeida eu acho que nem sabia. Né? Eu descobri isso nas pesquisas e encontrei o tratado original. O que acontece? Isso levou o Almeida a começar o trabalho de tradução. Só que acontece, o Almeida ele decidiu traduzir isso para a língua portuguesa. Aí começa a produção teológica do Almeida. O que ele faz? Ele traduz esse tratado em português e faz anotações no tratado. Então, assim, é uma produção teológica muito humilde. Até esse momento, né, que ele faz isso em 1650, ele simplesmente traduz esse tratado para o português, coloca umas anotaçõezinhas dele e depois ele publica isso impresso mesmo em 1668, que é o Tratado Diferença da Cristandade em Língua Portuguesa, com as anotações dele. Essa é a primeira obra teológica do Almeida. E aí é um tratado muito interessante, um tratado assim, mais ou menos extenso, mas não é de autoria dele. Ele tem ali anotações, mas ali ele faz uma convocação ao povo de língua portuguesa. Ali ele fala um prefácio, falando assim, a todos os senhores católicos da nação portuguesa e a todos os demais que da língua portuguesa usam e querem mesmo e desejam obter a salvação. Ele endereça todo o povo e ele começa ali a contar a sua história. Esse é um dos principais documentos para também saber a biografia do Almeida. Aí que ele conta que ele estava nesse trajeto, que ele conheceu esse livrinho, que ele não conseguiu publicar a tradução dele, que por isso ele está publicando o livrinho. Ele não fala nada sobre o nascimento dele, nada. Ele só dá uma ideia geral de quem ele é. E aí ele publica isso. Só que depois ele tem outros tratados teológicos, né? Então só para seguir esse encadeamento. Ele publica isso. Depois ele traduz isso para o holandês, ele está entre holandês, ele também domina o holandês, inclusive vai influenciar a tradução da Bíblia dele, a língua holandesa, né? E ele também depois produz uma série de cartas que ele troca com clérigos católicos, debatendo a questão jesuítica, defendendo a igreja reformada holandesa, defendendo o princípio sola escritura, e depois ele publica isso também, que se chama 2 Epístolas e 20 Propostas. Aí já é obra dele, é a primeira obra teológica dele, se não me engano é a primeira. Que são realmente textos dele, cartas. Só existe um único exemplar dessa obra, está na Biblioteca Britânica, em Londres, e está faltando páginas. Está uma edição, só que é um documento histórico valiosíssimo. E ele tem as cartas que ele trocou com algumas pessoas, explicando a história dele, explicando a teologia dele. Tem propostas contra os jesuítas, tem contando esses debates que ele teve com católicos. Bem, essa é uma obra também menor. Depois, na década de 1680, não se sabe exatamente a data, ele publica o que para mim é a grande obra teológica do Almeida. Parece que ele foi se preparando ao longo das décadas, publicando uma coisinha aqui, um comentário ali, essas cartas, até que ele cria a grande obra. Essa obra se chama Diálogo Rústico e Pastoril. O que acontece? Vai levar um pouquinho de tempo, mas conto que eu faço isso de vocês. Sim, esse tratado já era conhecido dos especialistas, mas todo mundo acha, né, entre os especialistas até, que isso é um tratado católico. Por quê? O Almeida ele escreveu um tratado chamado Diálogo Rústico e Pastoril, que parece ser um tratado de um jesuíta contra o Almeida. Quando você lê o título, parece que é isso. Então todos os catálogos, bibliotecas, arquivos colocam lá, essa obra aqui é de um jesuíta. Tem até o nome de jesuíta, é Jean Baptiste Maldonado, que é até um jesuíta famoso, com quem o Almeida teve um certo debate. Acho que foi mais por escrito, não se encontraram pessoalmente. Eu, estudando esse assunto, falei, deixa eu ler essa obra, uma obra de um jesuíta contra o Almeida, né? E é uma obra extensa, uma obra com mais de 500 páginas. Eu começo a ler aquilo, falo, mas esse jesuíta ele está defendendo demais o princípio sola escritura, tá? Os argumentos católicos são pequenininhos e os argumentos protestantes são enormes. Até que, de repente, isso é o Almeida. Aí eu vi a linguagem, percebi que era a mesma, aí encontrei na documentação mostrando que ele realmente publicou um diálogo rústico e tudo ficou muito claro para mim. Legal. Então tá provado no meu livro aqui, depois vocês podem consultar, explico certinho como que eu cheguei a essa conclusão. E aquilo é um tratado teológico que é muito curioso, porque assim, ele faz um diálogo entre um pastor de ovelhas, um homem simples, analfabeto, discutindo com o padre da aldeia. Como se fosse mesmo a aldeia Torre de Tavares. Me parece que é isso. É o cura da aldeia, e o cura da aldeia, ele é um padre, ele conhece o latim, ele é culto,
E o pastor de ovelhas é muito simples. E eles começam a debater. Eles se encontram lá na floresta, no mato, lá nos pastos, né? O padre vai falar com ele, por que você não vai mais na missa? Ele começa a falar, não, mas na missa só fala em latim, eu não entendo nada, e não sei o quê. E eles começam a debater. E ali acho que são 50 capítulos debatendo as principais divergências católico-protestantes. Só que os títulos são títulos que defendem o catolicismo. Por exemplo, tem lá um título, a infalibilidade do Papa. Parece que o capítulo vai defender isso. Quando você lê o conteúdo, é um argumento contra isso. Por isso que esse livro do Almeida ele ficou desaparecido durante 400 anos. 300 anos. O próprio Herculano Alves, que é um especialista no Almeida, um livro que eu usei muito, o estudo dele é muito importante, mas ele não percebeu que o Almeida é o autor. Para ele é o jesuíta. Ele não chegou a se interessar tanto pelo assunto. E é um tratado que ali é o resumo da teologia do Almeida. E ali, para mim, você consegue entender justamente o que motivou o Almeida a fazer essa tradução. Inclusive, nessa edição da Bíblia aqui, né, Bíblia de Estudo Almeida, que é uma edição da Sociedade Bíblica do Brasil, é uma Bíblia de Estudo que o texto é a Nova Almeida atualizada, eu não participei do texto, mas aqui tem 108 comentários do Almeida sobre a Bíblia, a maioria deles extraído desse diálogo rústico-pastoril. Então são comentários. O diálogo rústico-pastoril é uma obra em formato de diálogo, mas é basicamente um comentário à Bíblia. Ele defendendo, e é um interessante porque é uma linguagem muito popular, com um senso de humor afinadíssimo. É uma obra muito humorística mesmo, sabe? Porque é um diálogo. E é muito inteligente também, não é? É uma inteligência popular, porque, por exemplo, tem um momento que o padre começa a defender que na missa acontece a transubstanciação, ou seja, o que você come é o corpo de Cristo. E o pastor fala assim, mas eu não aguento comer nenhum carneiro, como é que eu vou comer o corpo de Cristo inteiro, né? Olha aí, inteligente. Depois o padre começa a falar assim que para você ler a Bíblia, você precisa ser douto, clérigo. E ele fala assim, mas como que eles se tornaram doutos sem terem lido a Bíblia antes? Né? Então ele tem vários jogos de palavra, tem uma linguagem é um humor ácido. E é uma obra que permaneceu desaparecida e uma das maiores descobertas da minha pesquisa de doutorado foi justamente a autoria, a identificação da autoria dessa obra, que é uma obra do Almeida. E existe um plano de publicar. Eu já comecei a atualização da ortografia, quero muito publicar isso, mas agora envolvido com outros projetos não consegui dar desenvolvimento. Mas estou atualizando a ortografia para publicar a obra teológica do Almeida. Isso é fundamental. Ô Luiz, naquela época a Igreja Católica utilizava a Bíblia em latim. E o Almeida não vai por esse caminho. Quando ele vai traduzir, ele não vai por esse caminho. Ele escolhe um caminho diferente desse. O que a teologia de Almeida nós podemos encontrar na teologia de Almeida nesse momento? Porque ele escolhe fazer um caminho diferente, claro, e a partir do momento que a gente começa a entender a cabeça de Almeida, o pensamento, inclusive o trabalho que ele faz, nós entendemos por que ele escolheu fazer um caminho diferente. Mas o que nós encontramos no cenário histórico daquela época, quando nós temos de um lado a Igreja Católica com a Bíblia em latim, agora nós temos Almeida traduzindo a Bíblia por um outro caminho. Claro. Eu vejo o seguinte, o Almeida, ele, como eu mencionei, ele está tentando colocar em português uma coisa que já existe em outros idiomas. Então, por exemplo, quando ele começa o Novo Testamento, a tradução muito jovem ainda, com 13, 14 anos, traduzindo trechos do Novo Testamento do espanhol para o português, ali, como eu disse, ele parte do espanhol, que seria a base mais fácil, ele ainda é muito jovem. Só que já com 16 anos, mais ou menos, as datas são meio difíceis assim, mas mais ou menos 16, 17 anos, ele começa a traduzir do latim, mas não da Vulgata Latina, que é a tradução oficial da Igreja Católica, que foi inclusive oficializada pelo próprio Concílio de Trento também. Ele usa o latim de Teodoro de Beza, que é discípulo de Calvino, sucessor de Calvino em Genebra. Então ele mesmo diz isso num desses tratados. Ele fala assim, comecei a traduzir o Novo Testamento com base no latim de Teodoro de Beza, e usando também o espanhol, o italiano e o francês. Essas traduções são as traduções clássicas do protestantismo. A italiana, acho que é a Bíblia de Diodati, Giovanni Diodati. A Bíblia francesa, eu suponho que seja a Bíblia de Genebra. Tudo indica isso, depois posso explicar como cheguei a essas conclusões. Então ele faz uma tradução do Novo Testamento com base em várias fontes. E isso, então, ele está tentando trazer para a língua portuguesa essa tradição que já existe em outros países. Mas é uma tradução inusitada para a cultura portuguesa, porque seria muito natural entre portugueses ou em Portugal, se fosse feita uma tradução para o português, seria uma tradução do latim, da Vulgata. Exatamente. Ele está usando fontes muito diferentes. Então até volta naquela tua pergunta. O fato dele viver entre holandeses fez com que ele tivesse acesso a uma cultura
literária, bíblica, muito inusitada para a cultura portuguesa. É muito curioso que a primeira tradução da Bíblia em língua portuguesa seja influenciada pela Bíblia holandesa. Não tem nada a ver, porque Portugal está muito distante da Holanda. Primeiro que no século XVII eles estão em guerra. Um é católico, o outro é protestante. São línguas completamente diferentes. E o Almeida, ele pega aquela tradição bíblica holandesa super madura, né? A Bíblia holandesa ela é realmente uma Bíblia assim, muito fiel aos idiomas originais, e ele traz isso para o português. Não só isso, ele usa outras fontes, mas isso mostra que ele está realmente produzindo algo muito diferenciado. A primeira menção que se faz em Portugal sobre Almeida, assim, a primeira menção oficial, é de um bibliógrafo chamado Diogo Barbosa Machado, isso sei lá, 1740, 1750, ele ouve falar do Novo Testamento de Almeida, e ele fala, essa edição do Novo Testamento existe, e ele traduziu da Vulgata Latina. De onde que ele tira isso? Era o óbvio. Se alguém fez uma tradução da Bíblia em português, é da Vulgata. Ele não sabia da história por trás, né? Que o Almeida usou uma série de fontes, uma série de bases, e mais do que isso, né? Eu acho que até uma pergunta que vai surgir depois. A ideia dele é voltar para os idiomas originais. Então, ele usa também os idiomas bíblicos originais, ele consulta, mas ele não pega ali o texto grego e vou traduzir o grego. Ele está numa tradição. Ele participa de uma tradição que usa uma série de elementos, mas sempre com o objetivo de reproduzir em português os idiomas bíblicos originais. E você acha que essa série de edições que foram acontecendo, as revisões, na verdade, que foram acontecendo ao longo do tempo, isso acabou por suavizar o texto de Almeida, o mais próximo ali do original, o primeiro? Eu acho. Por exemplo, é uma história muito complexa, né? Você pega, por exemplo, o Novo Testamento de 1681. Como ele já foi lançado com a má fama de uma edição errada, todos os revisores sempre se sentiram muito à vontade para mexer naquilo como quiseram. Que acharam que ia fazer uma coisa melhor do que já tinha. Sim, porque assim, como ela está errada, há muita liberdade para o revisor. Eu penso o seguinte, que os revisores poderiam exercer um trabalho de revisão excelente, poderiam, mas assim, essa má fama deu para eles liberdade demais. Mas eu não sou inimigo das traduções das revisões. Por exemplo, a própria revista e atualizada, como eu mencionei, da Sociedade Bíblica do Brasil, eu sempre gostei muito dessa edição do Novo Testamento, porque é um português bonito, acho que ele honra o espírito de Almeida, que é de fazer as coisas num português bonito, sabe, clássico. Mas eu acho que foi dada muita liberdade para os revisores por causa da má fama das primeiras edições. Como eu mencionei, você pega a edição de 1681, não precisa de muita mudança. Só que se você entrar naquilo pensando assim, esse texto está errado, você vai mexer demais. Então assim, eu acho que as revisões podem ser boas, podem ser importantes, só que eu acho que essa liberdade toda que os revisores tiveram acabou gerando um problema, que nós temos em português hoje uma multiplicidade de Bíblias. Isso é ruim. Não que seja ruim a multiplicidade, mas é ruim essa confusão de Bíblias. Por exemplo, em inglês nós temos ali a King James, que é como se fosse aquela Bíblia mãe, aquela Bíblia que é um parâmetro cultural. Em português é uma coisa confusa, porque a Bíblia Almeida se tornou confusa, que é a primeira. Depois as outras foram surgindo bebendo do Almeida, mas às vezes nem falando isso, nem confessando abertamente. Ou seja, em português nós temos uma confusão muito grande. Não vejo problema as revisões em si. Eu acho que a situação portuguesa ficou confusa porque nós não temos, infelizmente, aquela Bíblia parâmetro. Né? Agora, assim, o que me desagrada um pouco é determinadas revisões de Almeida se apresentarem como fiéis originais. Entendeu? Então, assim, se você fez uma revisão, você confessa que é uma revisão. Agora, tem umas que se vendem como, não, nós somos as melhores, nós somos as originais. Se você quiser a original mesmo, é o trabalho que eu estou fazendo agora, que é a Bíblia Almeida original, né, que eu estou realmente pegando as primeiras edições e atualizando com todos os problemas que ela tem. Por exemplo, ela tem um vocabulário meio difícil. Você quer a original? Então toma, é isso. Agora, mas está difícil. Bom, então usa uma revisão sabendo que é uma revisão. Não vejo problema na revisão. O problema é a revisão se vendendo como original ou a original alterando muito e se vendendo como original. Aqui nós temos a verdade. A própria trabalho que eu estou fazendo, o próprio trabalho de atualização, eu estou tentando manter aquele português como ele está, com as suas dificuldades. Eu só faço adaptações quando é muito urgente. Quando aparece uma palavra que adquire um sentido muito diferente, ou um sentido muito até pejorativo, uma coisa feia. Eu tento manter exatamente para que aquilo sim, as primeiras edições são essas.
Mas as revisões em si, para resumir, o grande problema é que não existe unidade. Existe uma diversidade de Almeidas e isso torna o leitor muito confuso. E você acha que você falou muito disso agora, mas você acha que acabou descaracterizando um pouco também do trabalho dele? Não, eu acho que descaracterizou, mas como eu disse, eu não sou purista no sentido de pensar assim, nós precisamos do texto Almeida exato. Porque eu penso o seguinte, se o Almeida tiver bons revisores, é melhor. Porque, por exemplo, eu sempre defendo a hipótese de que os revisores de Tranquebar, que são esses alemães, também tem um dinamarquês, eles revisaram o Antigo Testamento do Almeida. Eu não consigo saber ali o que é Almeida e o que é revisor, mas não me importa, tá excelente. Então o Almeida não seria legal ele fazer sozinho. O problema é se o revisor tem liberdade demais e se o revisor quer descaracterizar aquilo, por exemplo, adequando demais aquilo à Bíblia holandesa, sacrificando o português. Uma revisão bem feita é excelente para a Bíblia do Almeida, entendeu? Então, assim, eu não acho que assim, nós precisamos resgatar o Almeida exatamente como ele. Não, eu prefiro que a gente pegue o Almeida como ele foi e pegue, por exemplo, as edições de Tranquebar, que são as primeiras do Antigo Testamento, que foi feito um trabalho de revisão muito perfeito, muito cuidadoso, que durou, sei lá, 30 anos também. O Almeida, ele traduziu por 50 anos e os revisores depois levaram 30 anos. E depois chega alguém desavisar e fala, essa tradução está errada, e joga tudo no lixo. Não é assim. Então, eu acho que as revisões suavizaram muito. Às vezes se justifica, mas às vezes não. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito no texto antigo do Almeida, do Antigo Testamento, eu vou dar um exemplo bem claro da suavização que você está falando. Às vezes você pega a Bíblia antiga, nessas edições de Tranquebar, por exemplo, até o Novo Testamento de 1681, tem ali um termo em português muito estranho. Essa palavra que nem existe, né? Quando fala que Deus criou o firmamento, né? No Gênesis 1. Lá não está firmamento, lá está estendimento. Tá. A gente fala, mas essa palavra não existe em português. Ele usou estendimento de propósito. Quando o termo hebraico é raro, ele costuma colocar um termo português raro. Quando um termo hebraico só aparece uma vez na Bíblia, ele não vai colocar roupa, por exemplo, ele vai colocar um tipo específico de roupa. Ok. Então é um jogo de palavras que o revisor atual pode pegar, que essa palavra está muito difícil, corta. Ele escolheu aquela palavra perfeitamente para ser difícil. Eu vejo, por exemplo, tem muitos versículos no Antigo Testamento que o hebraico é confuso. O que ele faz? Ele põe no português confuso. Você vê no português e fala, não consigo entender, tem que revisar. Não, o hebraico está confuso. É para você não entender. Porque esse versículo é de difícil entendimento. Então, assim, as revisões descuidadas, que eu digo, eu não sou contra a revisão. Só que se uma pessoa faz uma revisão não sabendo de nada disso, ele vai substituir uma palavra por outra ali, achando que está fazendo um grande serviço, e ele está jogando fora um trabalho muito grande, alguém que pensou muito tempo para escolher aquela palavra. Aquele termo ali, né? Exatamente. Isso acontece muitas e muitas vezes, principalmente no Antigo Testamento, que o idioma é o hebraico, o aramaico, tem termos mais complicados ali, mas no Novo Testamento também, e eu acho que o Almeida ele fez uma escolha assim de... O Almeida, ou os revisores, acho que os revisores também contribuíram, mas sempre com essa ideia de não fazer um texto bobinho, mas fazer um texto difícil, de acordo com a dificuldade dos idiomas originais. Sim. Né? Então é um assunto que é muito importante que haja esse esclarecimento, porque as pessoas fazem uma confusão. Acho que tem que simplificar tudo. Depois acaba perdendo muito com isso Perde, também, não é? Porque você às vezes está jogando fora uma palavra, tem às vezes termos que ele usa, que você fala assim, nossa, ele realmente conseguiu encontrar uma palavra em português que representa muito bem o hebraico. E foi uma palavra encontrada assim lá no fundo do baú. Só que ele achou a palavra certa. Mas é uma palavra difícil. Bom, o termo hebraico também é difícil. Então... E Luiz, as traduções acabaram que, por via de regra, eu acho que todas, me corrija se eu estiver errada, beberam da fonte Almeida, né? É claro. Eu acho que, assim, eu não consigo saber como que é um processo de hoje, por exemplo, no Brasil ou em Portugal, de lançamento de uma nova Bíblia. Eles aparecem assim, essa nova tradução foi feita com base nos idiomas originais. Então, edições mais modernas, recentes, quanto que ele usou do Almeida? Quanto deu ali de Ctrl+C, Ctrl+V? Nós não sabemos. Então, por exemplo, a segunda tradução da Bíblia em português, que é a Bíblia do Padre Figueiredo, é uma Bíblia feita já no século XVIII, foi feita com base no latim, da Vulgata, e o Figueiredo ele consultou Almeida. Ele pelo menos fala. Só que ele não fala que ele usou tanto assim, ele consultou. Eu já acho que o peso de Almeida ali é muito grande. Só que ele não diz isso.
Então eu acho que assim, a tradução do Almeida dessas primeiras edições, ela influenciou toda a tradição bíblica de língua portuguesa. Porque pensa comigo, até o próprio Almeida, ele cresceu, se desenvolveu lendo a Bíblia castelhana, essa tradução do Cassiodoro de Reina. Depois ele vai fazer a tradução dele. Mesmo que ele não queira usar a espanhola, aquilo já tá dentro entranhado, isso, entranhado. Então, é uma coisa que a Almeida entranhou também. E eu acho que o peso da tradição Almeida é muito maior do que geralmente se admite. Eu acho que muitas vezes o que tem aí são revisões do Almeida, mas que não se apresentam como revisões, se apresentam como trabalhos originais. E você acha que hoje nós temos alguma revisão, alguma delas, que pode ser dita como a mais próxima? Então eu vou fazer propaganda do meu trabalho, porque eu até falei brincando, Ctrl+C, Ctrl+V, né? O que eu fiz? Eu peguei o Novo Testamento de 1681, o Antigo Testamento de Tranquebar, né, que é a primeira, nos dois casos são as primeiras edições, né? O Novo Testamento de 1681, as edições de Tranquebar do Antigo Testamento. E o que eu fiz? Eu peguei aquelas primeiras edições e eu digitei tudo. Ou seja, eu não peguei a atual, dei um Ctrl+C ou Ctrl+V e fui alterando. Não, eu digitei do zero para você ter ali realmente aquele texto como ele está. Entendeu? Imagina o tempo que isso me demandou. Isso que eu ia falar. Foi tempo. Quanto tempo? Eu acho que só para digitar isso, assim, esse trabalho eu estou desenvolvendo já há 5 anos. Só que antes eu fiz outras coisas, fiz alguns estudos, eu acho que eu demorei 3 anos para fazer tudo. Tá? Só que assim, eu vou escrevendo e fazendo pequenas adaptações. Às vezes é necessário, entendeu? Depois posso dar até algum exemplo, que me ocorre agora, por exemplo. São muitos. Mas ali, por exemplo, aparece aquela mulher, ela é solteira. Solteira no português arcaico é prostituta. Eu atualizei para rameira, que é um termo para prostituta, mas que se eu colocar lá solteira não vai ficar legal. Então esse exemplo de palavras que eu mudei. Mas são só exemplos assim, muito extremos. Às vezes uma ou outra adaptação gramatical, mas não muitas. Eu tento manter realmente o português arcaico, sabe? Mas aparece, às vezes de vez em quando tem uma palavra ali que não dá para manter justamente porque ela perdeu completamente o sentido. Às vezes aparecem palavras que adquiriram um sentido meio feio. Não vou nem falar aqui, tem um que é um palavrão bem feio que tá ali, eu alterei. Bom, tem a ver com prostituta também. Eu vou citar o versículo atualizado como eu coloquei, eu já nem lembro mais porque eu já mudei, voltei, mas é um versículo do Antigo Testamento que fala assim, não haverá prostituta nem prostituto em Israel. A palavra lá não era prostituta, é uma palavra feia, entendeu? Eu não podia deixar aquilo ali, porque não ia soar bem com uma Bíblia que eu quero que seja usada e consultada pelas pessoas, entendeu? Então, para mim, ali, tá na plataforma almeidaoriginal.com, inclusive a Sociedade Bíblica do Brasil vai publicar, talvez até antes do lançamento aqui dessa nossa entrevista, porque está previsto para junho. A Bíblia Almeida Original mesmo, da Sociedade Bíblica do Brasil, quem vai lançar isso aí, eu tô apostando que essa vai ser realmente, você quer Almeida Original? Quero. Porque tem gente, por exemplo, que gosta muito daquelas palavras, né, a chuva, temporã e serôdia, né? Depois eles tiraram essa palavra e simplificaram. Essa aí é uma Bíblia inteira serôdia, temporã, entendeu? Porque ela tem um monte de termos difíceis, um monte de termos. Por exemplo, tem um termo que aparece muito, isso eu não mudei. Que a gente vai e volta, né? Tem um termo português para calor que é calma. Ele fala lá, a calma e o frio. Eu trabalhei debaixo da calma. É mesmo? Calma, em português arcaico, é um calor extremo. Um calor caracterizado pela ausência de vento. Daí que veio o sentido de calma no português atual. Calma, não tem vento. Tem paz. Okay. O Almeida usa a palavra calma. Só que acontece, ele usa essa palavra para expressar um termo hebraico que não é calor. É um calor escaldante e incômodo. É um calor ruim. O calor pode ser uma coisa boa. Mas sempre que é ali, geralmente é assim, não tem um padrão. Mas quando é um calor ruim, você trabalhou debaixo do sol, é calma. Entendeu? Então aparece, eu já pensei em mudar. Eu poderia colocar ali calor. Isso até tenha deixado em algum caso, não me lembro agora. Mas já que as pessoas querem o original tá assim. É a calma. Calma do tanto que se você for no dicionário hoje, escreve lá calma. A primeira definição não é essa paz, é calor. Luiz, tem uma parte que eu não quero perder aqui, nós já falamos sobre isso no começo e eu acho que é importante nós frisarmos, porque eu acho uma parte muito bonita da vida de Almeida. Quando ele se converte nesse momento, por volta de 14 anos, ele se converte e é num contexto de tradução. A tradução já vem muito próximo da conversão dele
E isso parte de uma passagem bíblica, a conversão dele, né? Tem uma história aí por detrás disso. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Na verdade, assim, a conversão dele foi toda com esse tratado castelhano. Agora, tem um versículo do Novo Testamento que, para ele, não sei se é exatamente o que o converteu, mas é o que direciona o trabalho dele, o trabalho de tradução e também o trabalho como teólogo. Isso é uma coisa importante mencionar, porque o Almeida, tendo nascido em Portugal e sendo criado entre holandeses, ele nunca tirou Portugal do coração, entendeu? Ele sempre entendeu que ele deveria fornecer para Portugal e para a língua portuguesa como um todo o que ele chamava de a maior dádiva e o mais precioso tesouro. Esse é o termo que ele usa, que Portugal precisa ter isso. E o versículo que ele cita é quando Jesus, depois da ressurreição, acho que é depois da ressurreição, que Jesus diz a Pedro: tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos, confirma os teus irmãos. Então ele pega aquela passagem e fala assim, é para mim. Eu me converti, agora eu preciso notificar os portugueses. Porque tem muita gente que pensa que o Almeida ele tinha uma visão estreita, como se ele estivesse traduzindo a Bíblia para a comunidade protestante de Batávia. Porque existia ali uma comunidade protestante, da qual ele era pastor, que era uma comunidade de língua portuguesa. Entre holandeses mesmo, o pessoal falava português nas ruas de Batávia e tal. Mas eu já vejo que o Almeida está interessado em uma coisa muito mais ampla. Ele está pensando na língua portuguesa como um universo. Então é Portugal, são as colônias. Então ele não está ali traduzindo para aquele pessoalzinho. Ele realmente tem uma visão ampla. Né? Então isso é como se fosse realmente um chamado. E tem um dos tratados polemistas dele que ele fala sobre Lisboa. Diz que ele foi criado lá pelo tio, né? Ele fala muito bem de Lisboa. E ele fala textualmente algo do tipo: eu jamais poderia negar esse legado. Porque como ele é visto como inimigo dos portugueses, ele está entre holandeses. Ele está com uma nação inimiga. Uma nação inimiga na guerra e também na religião. Porque os holandeses são vistos como hereges. Ele está ali. Mas ele fala, não, eu estou querendo fazer o bem para essa terra. Eu quero fazer o bem. E ele até fala que quando ele ataca, ele não está querendo o mal. Ele está atacando, na verdade, os falsos pastores, os falsos mestres. Ele quer o bem. Tanto que ele chama os católicos portugueses de irmãos. Irmãos em Cristo. Eu sou o irmão de vocês. Vocês não estão percebendo. Mas eu quero ajudar e eu quero conduzir vocês para aquilo que me salvou e que me abriu os olhos do entendimento. Olha que legal. E essa passagem ele realmente traz para ele, e ele vive essa passagem. É como se uma janela se abrisse para ele. E depois ele passa 50 anos. É mais ou menos isso, 50 anos que ele passa nessa luta de traduzindo. É um trabalho assim um pouco... a gente não tem muitos detalhes, principalmente no Novo Testamento, porque assim, com 17 anos ele já conclui uma tradução do Novo Testamento, provisória. Depois ele não consegue publicar essa tradução e depois ele diz, isso já lá quase 15 anos depois, que ele está revisando aquilo com base no grego. Então, depois de 15 anos ele já está revisando, ele está mexendo naquilo, ele passa a vida trabalhando naquilo. Depois o Antigo Testamento aí é um pouquinho mais documentado, que daí as atas do Conselho Eclesiástico de Batávia mostram. Ele chegou em Êxodo, chegou em Números, chegou em Jeremias. Não dá muitos detalhes, mas vai mostrando ali onde ele está no trabalho. Isso tem essa documentação. Mas a gente não sabe muito bem a questão do Novo Testamento, se ele começou uma nova tradução do Novo Testamento, ou se ele usou essa da juventude e simplesmente revisou. É tudo muito confuso. O fato é que ele ficou 50 anos dedicado ao trabalho de tradução e não terminou. Porque ele faleceu, ele estava nos últimos versículos do livro de Ezequiel e ele deixou aquele manuscrito inacabado. Aí depois o Conselho Eclesiástico de Batávia pegou esse manuscrito. Em 1694, que é 3 anos após a morte dele, um colega holandês, que é perito supostamente em língua portuguesa, conclui o Antigo Testamento, mas isso é uma questão complexa. Eu já acho que essa tradução final, feita por esse holandês, ela jamais foi publicada. Eu já acho que o que nós temos ali dos 12 profetas menores, que é a parte que o Almeida não traduziu, o livro de Daniel, os missionários de Tranquebar fizeram uma nova tradução. Eles dizem, tem lá na documentação, dizendo que eles viram aquilo e não gostaram. Depois, quando isso foi publicado em Batávia, que é supostamente essa tradução desse holandês, eu já acho que eles beberam um pouquinho dessa outra revisão, ou seja, tudo fica muito confuso e misturado ali, sabe? Então é um legado que, infelizmente, ele é confuso. Seria muito bom, eu acho que esse era o sonho do Almeida, em vida ter publicado uma Bíblia completa, dizer, essa aqui é a minha obra. Por mais que tenha um errinho ou outro aqui, uma revisão resolve. Agora ele deixou um legado confuso, ele deixou um Novo Testamento considerado problemático e um manuscrito do Antigo Testamento. E você acha que tem algum motivo especial? Por que ele começou pelo Novo Testamento? Então, eu acho o seguinte, o Almeida ele tinha um senso de urgência.
entendeu? Ele quer realmente conduzir o povo de língua portuguesa ao evangelho. Então acho que é por uma questão de prioridade. Ele não quer dar uma Bíblia que seja uma mera curiosidade, vamos conhecer os livros sagrados, é muito interessante. Não, o evangelho. Vamos começar pelo que é fundamental. Romanos, ele é um teólogo, né? um cristão muito focado no evangelho, na questão da salvação pela fé, entendeu? Ele quer trazer para a cultura portuguesa essa teologia paulina, entendeu? Então ele está muito focado na evangelização no melhor sentido do termo, ele quer o evangelho. O Antigo Testamento é a escritura inspirada por Deus, ele considera isso também, mas em termos de prioridade, o que é melhor? Você lê uma carta de Paulo ou você lê, sei lá, Números, ou Levítico? Ele quer dar para o povo de língua portuguesa a essência, o principal primeiro, sabe? Eu acho que um pouquinho que a gente conhece, no meu caso, não sei o que você já conhece muito, mas um pouquinho que a gente conhece sobre Almeida, uma coisa que fica muito clara é o amor dele por essa terra. Apesar de ele ter vivido a maior parte da sua vida fora daqui, mas o amor dele, e o amor nós vimos justamente nisso, nesse legado que ele deixou para essa terra e esses 50 anos de muita luta, porque quando a gente vai aprofundar um pouquinho, a gente percebe que foi uma grande luta que ele travou mesmo com relação à tradução da Bíblia, né? É porque assim, ele traduzindo a Bíblia para o português nesse contexto, as pessoas precisam perceber isso, a época que ele está. Ele é visto como inimigo, né? Até, quer ver, até mais de 100 anos depois da morte dele, tem um estudioso, um erudito português chamado Antônio Ribeiro dos Santos, que foi inclusive o primeiro diretor da Biblioteca Nacional de Portugal. Ele fez o primeiro estudo assim mais aprofundado sobre Almeida, um estudo curto de 20, 30 páginas, mas foi publicado em 1806, 1808, se não me engano. E ele é católico, ele tem uma relação com a Real Mesa Censória, ele é uma autoridade intelectual, né, em Portugal. É uma figura respeitadíssima e eu considero ele o verdadeiro patrono, o verdadeiro defensor de Almeida em Portugal. Só que acontece, ele fala o seguinte, que o Almeida foi criminoso, foi um herege, porque ele lutou contra a Igreja Católica. Mas nós temos que separar o homem da obra. Ou seja, ele foi um criminoso, mas a obra dele é valiosíssima em termos literários. Então o Antônio Ribeiro dos Santos é aquele que tem a sensatez de olhar para esse assunto pela primeira vez com equilíbrio. Por mais que ele tenha uma visão de católico, né, o Almeida foi um herege, ele conseguiu ver ali que existe ali uma riqueza literária. E ele fala, o Almeida foi capaz de expressar em língua portuguesa, com propriedade e com fartura de linguagem, o sentido dos idiomas bíblicos originais. Ele faz um estudo muito interessante, tem vários errinhos ali no estudo dele, porque ele não tinha documentação ainda, só que ele realmente, para mim, ele é o que realmente chegou em Portugal mais de 100 anos depois da morte do Almeida e falou assim, nós temos aqui a nossa tradução da Bíblia. E ele tentou publicar em Portugal, porque ele se queixava. Antônio Ribeiro dos Santos diz o seguinte, entre estrangeiros, já há 5 edições do Novo Testamento do Almeida, e em Portugal nenhuma. Só que ele foi impedido pela Real Mesa Censória, não foi apoiado na publicação do Novo Testamento do Almeida em Portugal. Mas é uma figura interessante para pensar nisso, né? Que o Almeida ele foi visto como um inimigo, até por aquele que viu nele algum mérito. E para nós concluir, qual é a tradução que o Luiz usa? Então, aí que tá. Eu sempre gostei sempre muito da Revista Atualizada Antiga, da Sociedade Bíblica do Brasil. Antiga que você fala de quando? É assim, ela não é bem antiga, ela foi publicada na década de 1950, teve uma revisãozinha na década de 90, só que eu chamo de antiga porque agora foi feita a nova Almeida Atualizada. Essa nova Almeida Atualizada ela já substitui aquele tu e o vós por você, já é uma outra, uma adaptação. Tem gente que gosta, eu prefiro o português mais arcaico, por tudo isso. Mas eu sempre gostei muito porque ela tem um português muito gostoso de ler em voz alta. E eu acho que o que o Almeida tentou fazer é justamente isso, é colocar a Bíblia numa linguagem que fique bonita, entendeu? Então o Novo Testamento da Revista Atualizada sempre me agradou muito, mas o Antigo Testamento já não tem tanta literalidade dos idiomas bíblicos originais. Então o que eu faço? Eu não consigo mais usar essa nenhuma, na verdade eu estou em crise, eu não tenho nenhuma. E é por isso que eu estou fazendo esse trabalho de revitalização da Almeida original, porque eu também preciso de uma Bíblia para mim, né? Então a que eu uso agora é simplesmente essa que eu estou fazendo a adaptação, que são as edições originais do Almeida, o Novo Testamento de 1681, o Antigo Testamento de Tranquebar. Só abrindo um parênteses, eu sempre falo de Tranquebar porque existe uma edição do Antigo Testamento de Batávia. Foi feito quase paralelamente. E essa de Batávia geralmente é considerada a primeira, porque ela terminou primeiro. Só que ela começou 20 anos depois. Eles publicaram assim em 5 anos. Os missionários de Tranquebar, eles começaram
Foram assim também 50, 60 anos publicando o Almeida. Então, para mim, essas edições são superiores. Então, quando eu falo assim, a original, a principal para mim, são as edições Novo Testamento, 1681, Antigo Testamento de Tranquebar, e para mim essa é a Bíblia em língua portuguesa que todo mundo deveria usar. Por mais difícil que ela seja, por mais, assim, a linguagem, o português não é tão simples, nós temos uma tradução da Bíblia fantástica, só que está perdida, ela está esquecida, entendeu? As revisões são úteis? São, a gente pode usar revisões, mas é estranho que nem em Portugal, nem no Brasil, nem em país nenhum de língua portuguesa sabe que nós temos a nossa King James, vamos colocar assim, a King John, o rei João Ferreira de Almeida. Aquela Bíblia mãe, né? Sim, porque ela é uma tradução excelente que foi jogada no lixo por confusão. Quando foi publicada em Portugal a primeira vez a Bíblia de 1819, a Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira era ingleses que não dominavam o idioma português e eles escolheram para mim as piores edições. O Novo Testamento de 1773, que já é uma revisão, já bem posterior, e o Antigo Testamento de Batávia. Essa edição de 1819 ela foi rejeitada em Portugal, ela foi considerada errada, justamente porque não fizeram atualização ortográfica, usaram as edições inferiores e tal. E isso gerou uma confusão imensa. E depois, aí que nasceram essas revisões, revista atualizada, revista corrigida, primeiro, okay. Porque quando entrou em Portugal, ela entrou mal, ela entrou com uma edição problemática. E essas de Tranquebar, que eu estou mencionando, elas nunca mais foram reeditadas. Só agora que eu estou fazendo esse trabalho e que a Sociedade Bíblica do Brasil vai publicar isso. E hoje já existem inúmeras traduções, né? Eu estava mesmo a pesquisar para me atualizar com relação e eu fiquei surpresa com a quantidade de traduções que tem hoje. Mas você está falando de língua portuguesa? Do Almeida, você está falando? São muitas e é engraçado, porque assim, quando a edição de 1819 foi publicada em Londres para ser distribuída em Portugal, tinha lá um reverendo inglês que ele, assim, começaram a sair rumores de que aquela tradução era ruim, estava errada. Ele falou, não, deixa eu estudar esse assunto. Ele começou a ler, ele falou, não, essa tradução ela é perfeita, ela é excelente, entendeu? A gente precisa fazer uma atualização, uma revisão simples, porque o povo português não pode perder isso. E ele fez algo que para mim foi uma profecia. Ele falou, se nós não fizermos isso, daqui a pouco vai ter Almeida 1, Almeida 2, Almeida 3, Almeida 4, ninguém vai saber mais o que é Almeida. Foi exatamente o que aconteceu. Ele ainda chegou a fazer uma revisão do Novo Testamento, só como ele era inglês, ele também não tinha acesso às informações. Ele fez uma revisão da segunda edição do Novo Testamento, que para mim é a pior. E aí o trabalho dele também não foi para frente e aconteceu o que ele temia. Hoje a gente vai falar de Bíblia para as pessoas, qual que é o problema? Mas que tradução? Exatamente. É uma confusão muito grande. Dentro da própria igreja, nós vamos ler todos Mateus 7. Exatamente. E se cada um começar a ler, não sai nada, tem que colocar um lá, porque vão ter muitas, né? E até não seria ruim que tivéssemos várias traduções. O problema é que não tem hierarquia, não tem ordem, é uma confusão. E nós tínhamos tudo para não ser assim. A gente poderia ter aquela primeira edição, variações dela, né, outras propostas, mas não, a gente tem uma confusão muito grande e isso impede muito o estudo da Bíblia, porque a variação entre traduções é muito grande. É muito grande e parece que, por exemplo, a pessoa que viveu de uma tradução, ela não se comunica muito bem com a pessoa que viveu de outra. Porque, inclusive no Antigo Testamento. Tem versículos ali que não... parece que dizem o contrário. E seria bom que as pessoas tivessem consciência disso, mas a situação ficou tão caótica e um dos meus objetivos com o lançamento dessa Bíblia Almeida original é tentar colocar um pouco de ordem. Então, assim, ó, essa aqui é a Almeida antiga. O que nós temos aí são revisões. Se você prefere uma revisão, tudo bem. Mas você precisa saber que existe um texto antigo. Entendeu? E já tem previsão para isso? Assim, existia a possibilidade de publicar em junho. Né? Então daqui 1 mês, 2 meses. Eu não sei, a Sociedade Bíblica do Brasil é muito competente, eles são muito criteriosos, caprichosos. Eu não sei se eles vão conseguir fazer isso tão rápido. Mas esse ano, possivelmente pelo esse menos ano. Já está a caminho, né? Mas assim, o que eu fiz? Eu já mandei para eles o texto. Está em processo de diagramação. E eles estão fazendo, agora depende deles. Bom, Luiz, nós temos aqui alguns materiais, né? Inclusive nós temos um livro seu, que o nosso já está a chegar. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre eles, que lesse uma parte que de repente é muito especial. Então, aqui na verdade é uma versão em livro da minha tese de doutorado, mas claro, eu fiz aqui uma versão um pouco mais simples, mais resumida, tirei uma parte mais teórica para deixar o livro um pouco mais agradável, né? Porque aquela tese estava muito assim, difícil de ler, então eu fiz assim, um resumo geral sobre a vida do Almeida, a época do Almeida, e principalmente a parte que para mim era mais desconhecida é a teologia do Almeida. Então aqui eu seleciono trechos das obras teológicas dele,
com o seguinte objetivo, mostrar assim, o que estava na cabeça do Almeida para ele fazer essa tradução da Bíblia. Qual era a teologia dele? E é surpreendente o seguinte, que a teologia dele é uma teologia densa, profunda, bonita, sabe? Uma teologia combativa, sabe? Então, assim, ter descoberto as obras teológicas do Almeida fez com que eu considerasse o Almeida não só um tradutor, mas realmente uma personalidade muito rica. E assim, para entender a tradução dele, você entender o homem por trás, o pensamento por trás. Então eu só vou ler um trechinho aqui, que é justamente um trecho do tratado Diferença da Cristandade, que ele traduziu para o português. É o prefácio que ele mesmo escreveu, mostrando a indignação dele com o fato de não haver ainda em português, em pleno século XVII, uma tradução da Bíblia em língua portuguesa. Olha só a indignação dele, né? Que seja possível que não haja já hoje, em toda a nossa Europa, a mínima nação que em sua própria língua materna não tenha já impressa toda a Escritura e que só a portuguesa não tenha ainda na sua impresso nenhum só evangelho? E só ela, a nação portuguesa, entre tantas, careça de um tamanho inefável, incompreensível e salutário bem? Que seja esta nação portuguesa, em tudo o demais, uma das primeiras e principais, e no que sobretudo mais lhe importa, chegue a tanta miséria que ela só venha a ser a última e a ínfima? Que todas as outras nações deem entrada e abram os olhos a essa divina luz, e só esta, tão pertinazmente, lhe resista e se lhe oponha? Ora, não seja mais assim, meus caríssimos, generosos e em tudo primorosos irmãos em Cristo. Muito bom. Poxa, esse prefácio dele, a minha ideia é assim, esse prefácio tinha que estar no prefácio das nossas Bíblias. É verdade. Porque é realmente uma apologia da leitura da Bíblia para a língua portuguesa. Bom, esse outro material aqui é o quê? É uma Bíblia de Estudo publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil. É a famosa Bíblia de Estudo Almeida, é uma Bíblia muito tradicional, já de estudo. Só que acontece, inclusive é muito curioso, antes de eu conhecer o João Ferreira de Almeida, nem tinha começado a estudar isso ainda, já faz mais de 20 anos, fui numa livraria lá perto da Avenida Paulista, em São Paulo, e encontrei, nossa, uma Bíblia de Estudo Almeida, deve ser estudo do tradutor da Bíblia, né? Eu não sabia quem era. Eu comecei a ver, não, mas esses comentários não são do Almeida. Aí que tá, essa Bíblia de Estudo Almeida da Sociedade Bíblica do Brasil tem esse nome como uma homenagem, mas os estudos não são de Almeida. Só que Deus tinha preparado um caminho interessante, ele me preparou para eu fazer. Então o que acontece? Essa edição nova da Bíblia de Estudo Almeida da Sociedade Bíblica do Brasil é a velha Bíblia de Estudo Almeida com comentários, uma Bíblia de Estudo comum, só que aqui tem mais de 100 comentários do próprio Almeida, comentários selecionados, extraídos das obras teológicas do Almeida e fazendo comentários sobre a Bíblia. Vou ler aqui um comentário assim meio aleatório, que são muitos, mas só para vocês verem assim, é a linguagem do Almeida. Esse aqui é muito bom também. Ó. A linguagem do Almeida, que é uma linguagem um pouco densa, mas olha só a teologia dele, que interessante, né? É um comentário aqui sobre Lamentações 2,14. Vamos ver como é que está aqui. Eu vou ler primeiro o versículo, como está aqui nessa tradução, né? Ó. As visões que os seus profetas lhe anunciaram eram falsas e enganosas. Estamos falando de falsos profetas. Olha só o comentário do Almeida sobre esse versículo. É bem verdade que a obrigação de examinar tudo à luz da Bíblia cabe em dobro aos que são pastores, pois Deus tão encarecidamente lhes encomenda as ovelhas. E assim, lhe hão de dar estrita conta, não somente de suas próprias almas, mas também de todas quantas têm em seu encargo. Mas nem por isso ficamos nós, os do povo, desobrigados de fazer o tal exame, para não nos deixarmos enganar por ninguém, e nem nos deixar levar pelo cabresto como asnos e jumentos. Pois, como também diz o apóstolo evangelista João, devemos provar os espíritos, se são de Deus ou não. O que o santo apóstolo tão encarecidamente diz, manda e recomenda não só aos pastores, porém também a todos quantos de fato pretendem se salvar e não querem se deixar enganar por ninguém em matéria de tanto peso. Já é uma pregação em cima dessa passagem. Exatamente. Isso aqui pra mim, ó, essa é a teologia do Almeida. É verdade, E vocês viram, eu peguei um comentário qualquer. São mais de 100 comentários aqui. Fantástico. E, na verdade, eu separei 400 comentários, mas tinha comentários assim tão... A linguagem dele é muito dura. Então aqui a gente fez uma primeira versão com os comentários assim mais de exaltação da Bíblia. Porque o Almeida era muito briguento, sabe? Nós não tínhamos essa ideia.
Luiz, muito obrigada pelo seu tempo precioso, por nos receber. Essa entrevista aqui hoje está sendo feita na casa dele, ele abriu as portas para nós mesmos. Muito obrigada por esse tempo, pela sua generosidade em partilhar aquilo que você já sabe. Obrigada pelo tempo de estudo que você tem se dedicado a isso. Isso realmente nós vemos que é para a glória do Senhor Deus, né? Nós conhecemos a partir daí muito da Bíblia e de como isso nos chegou à mão, né? Então, quando nós pegamos uma Bíblia à mão, agora nós conseguimos entender um pouquinho melhor como foi para chegar a isso aqui. Inclusive, a luta, o suor que foi para isso. E não foi nada calmo por um sentido. É verdade, não foi aquela calmaria, né? De Cuiabá. Não foi. Mas eu quero te agradecer realmente por nos receber, pelo seu trabalho, parabenizar por tudo que você tem feito até aqui. Realmente é uma inspiração para todos nós que queremos conhecer um pouquinho mais. E deixa aqui também um desafio para nós, né? É uma chamada de atenção para nós, nos aprofundar também nesse conhecimento. Mas deixa eu agradecer também, porque para mim, eu que estou muito feliz de vocês estarem aqui, porque eu sempre quero falar sobre esse assunto, vocês viram, eu sou apaixonado por esse assunto, quero sempre falar e não encontro a oportunidade, muitas vezes, né? Eu acho muito interessante, né, encontrar pessoas que têm realmente um interesse verdadeiro por esse assunto. E eu estou muito feliz de ter recebido vocês aqui na minha casa. Para mim é uma honra, para mim é uma alegria muito grande. E eu fico muito feliz que isso está sendo registrado em vídeo, porque se não tivesse filmado, ninguém acreditaria. Obrigado por terem vindo, foi muito bom. Luiz, conta para nós também onde que as pessoas podem buscar mais informação sobre tudo isso. Você já falou do próprio site, tem mais algum lugar? Você pode pesquisar na plataforma almeidaoriginal.com, ali vai estar toda essa tradução original do Almeida disponível online, já está ali disponível só por enquanto, parcialmente, daqui a pouco vai estar todos os livros da Bíblia. Ele tem um formulário para contato, você pode entrar em contato. E também existe o canal no YouTube Leitura Inteligente da Bíblia, é um projeto novo que eu estou fazendo de buscar um aprofundamento no conhecimento da Bíblia e ali usando também sempre essas edições mais antigas da tradução do Almeida. E nós vamos deixar aqui também na legenda mais informações sobre o livro dele, né? Diferença da Cristandade, que vocês podem encontrar na internet facilmente para comprar. Nós vamos deixar aqui também os meios de contato para o Luiz, para que nós possamos também. Exatamente. E depois nós vamos continuar essa conversa ainda. Vai ser um longo projeto nosso com o Luiz. Ele que não sabe o que ele começou. Eu fico feliz. Obrigada, Luiz. Vocês mexeram com o cara errado, hein? Mas muito obrigada, Luiz. Eu que agradeço.